Vamos lá, Felipão. Próxima notícia aqui. Importantíssimo, tá? Vamos falar a respeito. Importantíssimo para os torcedores do Vasco. Cara, primeiro, antes de eu botar a notícia no ar, o que você pensa do elenco do Vasco pro Campeonato Brasileiro? Com esse elenco, qual que é a previsão do Vasco pro Brasileirão? Do que você viu no Campeonato Carioca, etc. Brigar pra não cair. Certo? É isso aí. De novo. Beleza. Assim, triste. Mas segundo o Fábio Carilli, o time não precisa de reforços. Vamos entender aqui o que pensa Fábio Carilli a respeito do elenco do Vasco. Carilli não vê necessidade de mais reforços no Vasco. Dá para fazer um bom trabalho. Tem o play aqui? Vamos ver, tem o play. É bom que a gente ouve no contexto real. Não é que eu não pedi, né? Ah, tá. Não é que ele não pediu. Tanto eu como a diretoria entendi. Muitas vezes as perguntas foram no sentido de eu cobrar. E eu não podia cobrar algo que eu estava vendo eles correndo atrás tanto, e trabalhando tanto, e tentaram tanto. E aí, são 4, 5 cabeças sempre, né? São os 2 clubes, é o Vasco de quem você está comprando, é empresário, é família, envolve um monte de questão. Então eu via eles trabalhando o tempo todo atrás de reforços. Chegaram, tá? Então Garré, Nuno e Lloyd, jogadores qualificados que estão num processo ainda de adaptação, principalmente pela nossa temperatura, que vem de lugares assim muito diferentes. Então assim, nós sabíamos das necessidades, mas eu não precisava cobrar porque era muito claro para todos e eu vi o quanto que eles estavam correndo atrás disso. E agora não vejo, tá? A princípio, a não ser que seja alguma situação muito pontual, que apareça e o clube entenda de fazer. Então, para esse início, até o meio da janela do meio do ano, assim, acredito que não chegue mais ninguém e eu tenho que trazer essa responsabilidade para mim, que dá para a gente fazer um bom trabalho com o que a gente tem hoje, ainda mais com esse período de treinamento que a gente está tendo. Como é bom ouvir o contexto, né? A gente já ia detonar o cara aqui antes de ouvi-lo. E assim, o cara explicou todo o processo de dificuldade do Vasco de trazer jogadores, cara. O Vasco tá com uma dívida que aumentou devido a 777, a SAF que deu errado. E assim, tá numa situação complicada financeiramente. E ele explicou bem aí, né, cara? A dificuldade que o Vasco teve no mercado para trazer jogadores. E mais, cara, ele fala assim, até a janela do meio do ano. Então ele não tá dizendo que o Vasco não precisa de reforço até o final do Campeonato Brasileiro. Ele tá falando que é a janela do meio do ano, que não deve chegar mais ninguém até a janela do meio do ano. Tem querer conectar título, mas ó, esse título aí... O quê? Foi meio cruel com o Carilli, hein? Não, esse título da matéria aí. É isso. Vamos. É isso, sim. Aqui teve a transcrição, ele elogiou as contratações, etc, etc, etc. Cara, assim... O Campeonato Brasileiro já começa com transmissão da Record no dia 30, Vasco e Santos em São Januário. É um ótimo teste, né, pra gente ver o nível dos 2 times, inclusive, para disputar esse campeonato, né? E o Neymar já disse que vai estar 100% para esse jogo. Com certeza. Cara, tem que esperar, né? Vamos ver aí como que o Carille vai montar esse time. Porque a amostra que a gente viu no Campeonato Carioca foi preocupante, cara. Mais uma vez, o Felipe Coutinho ainda não estreou com a camisa do Vasco, não é nem sombra do que nós imaginamos que ele seria. A barreira não virou baile ainda. A apresentação dele ano passado, né, foi bem pomposa. Fogos em São Januário e tal, jogador de seleção brasileira chegando para salvar o clube. Tem a situação do Payet também, que tem questões fora de campo aí rolando e tal, mas é um cara também que o Vasco parece que vai encerrar o contrato dele nessa temporada. Cara, um time que tá numa situação dessa, eu acho que exige muito da diretoria, né, cara? Um olhar clínico fora de campo para trazer jogadores baratos e qualificados para você sobreviver à Série A, cara. E a gente tem falado sempre, não só nós, mas é notório isso, de que a Série A tem subido o nível técnico a cada temporada, velho.
E eu imagino que esse ano vai estar um nível ainda acima do ano passado, assim. Então, é triste para a situação do Vasco. A gente vê as entrevistas do Pedrinho, até apresentando um certo desespero com a situação de tipo, cara, não tem o que fazer. A gente tá vendendo o almoço para comprar a janta, assim. Então, é mais um ano do Vasco, assim, se apequenando no sentido de novo, um time gigantesco, com uma história gigantesca, um clube gigantesco, mas com um time novamente fraco pra brigar pra não cair. Então eu fico triste, porque eu gosto muito do Vasco, cara. Ô Felipe, tô vendo aqui a escalação e o banco de reservas do Vasco no jogo da eliminação contra o Flamengo. Vamos dar uma analisadinha nesse elenco, assim. Eu sei que a gente não tem tanto conhecimento, deve ter alguns jogadores que podem estar lesionados, não estarem aqui. E aí, se tiver algum torcedor do Vasco aqui nos comentários que puder nos ajudar. Mas você tem o Léo Jardim, que é o titular. Aí o Paulo Henrique, que começou como titular, tomou cartão, foi substituído pelo Pumita. Na verdade, é isso. Aí você tem o João Vitor, zagueiro pela direita. Ex-Corinthians, né? Ex-Corinthians. Lucas Freitas, zagueiro pela esquerda. Ex-Palmeiras. O Lucas Piton, ex-Corinthians, lateral esquerdo. Que eu acho até um bom lateral esquerdo, assim. Eu acho que hoje no Corinthians aí... É que agora tem o Angeleri, mas os outros que estavam aí, como é o nome? O jogador... O Bidu e o Hugo. Eu acho que o Piton é melhor que os dois. Concordo. Eu acho que o Piton é melhor que os dois. Mas enfim. Hugo Moura de volante. Ex-Flamengo e Atlético Paranaense. Exatamente. Matheus Carvalho. Jogou Paulinho e depois entrou o Matheus Carvalho. Esses dois eu não conheço. Aí jogou o Coutinho, entrou esse Lloyd, que é contratação. Chegou esse Nuno, que o próprio cara ele falou que veio agora, que já fez gol, inclusive, saiu para entrar o Payet. E o Verratti ficou. E o Ryan, que saiu para entrar o Garré, que é outro reforço do Vasco. E ainda no banco você tinha Daniel Fusato. Ex-Palmeiras. Você tinha Maurício Lemos, lateral zagueiro pela direita. Ex-Galo. O Lucas Oliveira. O Vitor Luiz é aquele? É, aquele Nossa, ex-Palmeiras. Cara, e o Vitor Luiz, assim... Aí é sofrível. É um cara que, ajudou o Palmeiras a se salvar em 2014 lá, fez gols importantes. Mas, cara, quase todo time que ele joga, o time é rebaixado, velho. Foda, hein? É foda, mano. Aí o Jair, que eu achava bom volante no Galo, mas no Vasco... Sim. Eu sempre gostei dele. O Sforza, que jogou muito bem na Argentina, mas não conseguiu ser esse cara no Vasco. Impressionante. O Alex Teixeira que não... E esse tá... Não disse a que veio até agora. Não disse a que veio. O cara que ganhava o maior salário da China uma época, lembra? Sim. Foi da Ucrânia pra China, deixou de ir pra Inglaterra. Ele teve proposta, acho que do Liverpool, uma coisa assim. Preferiu ir pra China pra ganhar muito dinheiro, uma coisa assim. E, cara, chegou no Vasco com pompa, ídolo e o caramba, e nunca jogou nada. Impressionante. Cara, sinceramente, assim, olhando esse elenco... Triste, hein? Triste, cara. Triste. E com o professor Carille no banco, assim, eu acho que vai ser um time competitivo, que vai tentar ter um sistema defensivo forte, jogar em transição. A torcida tem que entender. Mas, cara, assim, Bom, eu acho que assim, se o Vasco fizer uma tabela de Sul-Americana, é pra torcida erguer as mãos pro céu e dizer a Deus que tá com muita sorte, assim. Sinceramente. Porque o time é sofrível, cara. O elenco é sofrível, cara. Os grandes destaques do elenco, né, tecnicamente, que são o Payet e o Felipe Coutinho, estão em baixa. O Verratti, que é um cara que depende muito da bola chegar. E aí você tem esses outros caras, cara, que são Lloyd, Garré, Ryan. É esses caras que o Vasco depende lá na frente pra resolver alguma coisa, cara. Eu acho muito pouco, velho. O comentário do Cristiano Coutinho aí é elucidativo. Do Garré? Não, do Cristiano, do mais acima. Ele destrincha o elenco aí. Bom goleiro, bom lateral. João Vitor é inconsistente. Quem que é o LF? LF é o Lucas Freitas. É inconstante. Não, o LF, o Lucas Freitas tomou conta da titularidade. O Piton tá numa má fase.
O Hugo Moura é bom, que é o volante. Cocão, que deve ser o Paulinho, oscila muito, não sei. O Lloyd é peladeiro. O Nuno sabe o que é bola, não sabe o que é bola, não entendi. E o Verratti é artilheiro. O Nuno é bola? É isso? O Nuno é bom? E ele complementa aqui, ó. Garré ainda não mostrou o que veio. O Coutinho precisa de gente lúcida ao lado. O Alex Teixeira já está em fim de carreira desde 2022. Jair falta intensidade, assim como o Sforza. Vitor Luiz ano passado era melhorzinho. Renovou, agora está numa nhaca. Como é bom ter público de todos os times aqui com a gente para nos elucidar, né, sobre o elenco. Cara, nhaca, quando você ouve... Tá numa nhaca. Quando você ouve a palavra nhaca, eu me destruo, assim, porque é o termo, um dos melhores termos pra definir um jogador ruim do seu time. Ah, esse cara aí tá uma nhaca. Tipo, cara, o que tá numa nhaca? O cara não corre, o cara não se dedica, tá naquela preguiça do caralho. Mano, muito bom, Cristiano, valeu. É isso, tamo junto, Cristiano, obrigado. Mas é isso, cara, eu estaria preocupado, cara, e é isso, eu acho que tem que ter a expectativa. Sabe o que não pode acontecer? Não pode acontecer de, tipo, sei lá, de repente você ter um começo melhor do que a encomenda e você achar que esse elenco é melhor do que é e depois vier uma fase ruim e você querer acabar com o trabalho. Eu acho que, assim, o time do Vasco tem um técnico condizente com aquilo que é a previsão pro Vasco na temporada. Que o cara, ele oferece. Se você der mais material humano na mão do cara, ele se perde. Mas pra isso aí, eu acho que tá ok. E é o Vasco tentar se salvar mais um ano, pegar uma Sul-Americana e, mano, com Deus, assim. É isso, tentar resolver essa questão da SAF, cara. O Pedrinho tem que resolver o clube, velho. Tem que revender pra alguém. É isso. Ele tá desesperado, né? Você vê pelas coletivas, assim. Ele tá até com cara de choro e tal. É isso. É impressionante como ele mudou até a fisionomia, né, cara? Depois que assumiu o Vasco. É impressionante. Aí você tá de sacanagem. Pô, claro, velho. O cara meteu a faca na cara, velho. Porra. Mudou até, cara. Que cretino, velho. Nossa. Ah, você achou que ele ia ter volta, né, cuzão? O cara meteu, mudou. Rir. O cara fica soltando várias piadinhas no podcast pra me fazer rir ao vivo, assim, ó. Puta que o cara mudou até a fisionomia. Um presidente é foda. O cara tá. Vocês já viram o Máscara, velho? Não o Máscara, o Jim Carrey, o inimigo do Máscara, cara. O grande. Vou pegar pra vocês aqui, ó. O vilão do Máscara, cara. Ah, mano, porra. Eu amo o Pedrinho, velho. Mas, porra, tá foda, Pedrinho. Na moral, velho. Eu te amo, cara. Mas você exagerou aí, cara. Na clínica estética foi foda. Apresento pra vocês Pedrinho, cara. Cara desse cara aqui, cara. Tá a cara do Pedrinho, cara. Fala se não tá a cara, velho. Do Pedrinho. Puta que pariu. Ai, Pedrinho. Ah, grande Pedrinho, cara. Não, brincadeiras à parte, que mas pariu. Pedrinho é um baita cara. Né? Baita cara. Uma baita cara mesmo. Caralho, como o cara pode destruir a cara assim, cara? Meu Deus. Foda. Puta que pariu. A galera tem que parar de fazer esses botox aí, cara, na boa, velho. Puta que pariu, velho. Tem umas minas no Instagram que você olha assim, a boca da mina parece duas linguiças. Mano do céu, assim, velho. Porra, velho. Cara, ontem uma menina do meu Instagram, fez, velho, tá, tipo, comemorando pra caralho. Ai, meu resultado ficou perfeito. Todo mundo querendo virar Lady Gaga, velho. Foda pra caralho. É, mano. Que tempos atuais bizarros, né, cara? Pois é, cara. Eu lamento. Foda. Mas enfim, né? É isso aí. Vasco.